Sejam muito bem-vindos, essa é a minha primeira aula sobre Figma, onde eu vou apresentar para vocês aqui a plataforma, como que você consegue criar uma conta e como você inicia também um projeto do zero de landing page. Eu sou o Léo Designer, vou pedir desde já para você deixar o like aqui no YouTube para me ajudar e também para me seguir no Instagram, @euleodesigner, e se inscrever no canal, comentar, interagir com o vídeo para que eu consiga entregar esse vídeo para mais pessoas. O meu objetivo nesse vídeo é poder explicar para vocês como você consegue seguir uma carreira em UI Designer ou até mesmo em designer gráfico ou algumas outras áreas do design utilizando o Figma. E vou mostrar na prática como que você consegue dar seus primeiros passos no Figma, desde a instalação até a criação de um projeto completo. E antes de começar a mostrar a ferramenta em si, eu queria explicar para vocês por que utilizar o Figma e não outros softwares de design. O Figma nada mais é que um software, é um programa de design. Então, algumas vantagens dele fizeram com que eu escolhesse esse programa para poder trabalhar. Quais são essas vantagens? Primeiro, ele é totalmente gratuito. Existem planos pagos sim dentro dele, mas que funcionam mais para empresas, como por exemplo a Uber, entre outras empresas maiores que utilizam o Figma no seu dia a dia de trabalho. Porém, para nossa utilização como profissional da área, não é necessário criar um plano pago, nada disso, que você consegue utilizar todos os recursos dele normalmente. Outra vantagem do Figma é que ele é colaborativo. Então, nesse nicho de UI Design, por exemplo, você trabalha com um time de desenvolvedores. Então é interessante que todos nós conseguimos entrar no mesmo projeto ao mesmo tempo, você consegue ver o cursor mexendo ali do dev, que ele está vendo ali alguma coisa dentro do projeto, você consegue interagir, conversar com ele em tempo real, vocês podem alterar até o mesmo documento ao mesmo tempo, isso é bem bacana. E uma outra vantagem também é que você só precisa ter um computador, você não precisa instalar ele necessariamente na sua máquina e nem ter uma máquina super potente para poder rodar o Figma. Nada disso. Basta você fazer um cadastro no site, você não precisa instalar, não precisa pagar e você consegue utilizar ele direto da internet, do navegador. Então não precisa nem instalar esse programa e ele roda muito fluidamente, né? Então assim, eu trabalhava antes como designer gráfico, eu tinha que pagar o pacote Adobe, que era bem caro, né? E tudo mais. O Figma, ele traz os mesmos recursos de uma forma gratuita, então só tem vantagens. Por isso que eu decidi abordar nessa aula a utilização do Figma especificamente para esse tipo de projeto. Bom, eu estou aqui na tela inicial do site oficial do Figma, vou deixar o link aqui na descrição para vocês. Aqui basta você entrar em Get Started for Free, né? Perdoa meu inglês aí, eu não sei falar inglês. Então é para você começar agora, né? Criar uma conta de graça. Vem aqui. Então vou criar uma nova conta aqui para mim, para mostrar para vocês como é bem fácil. Bom, criada a conta, vai chegar uma mensagem para você checar o seu e-mail para confirmação da conta. Bom, eu recebi um e-mail do Figma, então ali, o que eu fiz? Eu coloquei verificar e-mail e já abriu aqui no navegador para eu colocar meu nome. Então eu coloquei Léo Designer UI, vou continuar. Por que eu vou trabalhar com o Figma? Em qual área, né? Vou colocar na área de design. Como que eu posso descrever o meu trabalho? Vou colocar aqui como um freelancer. Aqui vai da sua atuação, tá bom? Nessa parte aqui vou colocar como cliente. Aqui é para se eu quiser convidar outros colaboradores, por enquanto eu vou passar, colocar outro. Aqui está perguntando se a gente já utilizou o Figma ou alguns outros produtos antes. Vai do seu tipo de uso. E aqui a gente vai usar o Starter, né? Então aqui está falando as vantagens e tal, mas não se preocupem com isso que você não vai precisar usar profissional. Então aqui vou colocar design, né? Aqui está falando do FigJam, que é uma outra ferramenta. Nós vamos trabalhar com essa de design e vamos finalizar. Aqui ele já vai dar uma tela de boas-vindas explicando um tutorial básico, né, de como utilizar o Figma. A gente não vai precisar disso hoje, então vou vir aqui, Back to Files. E aqui é a nossa dashboard inicial do Figma. Aqui, como que funciona? Se você quiser procurar um documento que você já fez, você digita aqui que ele vai aparecer o nome dele, né? Aqui são as notificações. Aqui é o seu menu principal para escolher o tema, né? Seu perfil, tudo mais. Aqui tem seus times, então quando você criar outros times, você consegue configurar aqui para criar um novo time com outros colaboradores, tudo mais. Mas inicialmente vamos aqui em Design File. Aqui o FigJam é um outro recurso dessa ferramenta. A gente vai trabalhar hoje com a de design. O FigJam ele é utilizado mais para mapas mentais, para esse tipo de anotação, tá?
Então aqui vamos colocar como aula 1. Aula 1 LP, de Landing Page, tá bom? Então vou iniciar aqui explicando para vocês um pouco dos recursos do Figma. À primeira vista vocês podem até se assustar um pouco, né? Porque é uma interface um pouco diferente. Mas eu vou explicar aqui rapidamente o que são esses botões e como você pode utilizar. Então aqui, no logo do Figma, você consegue voltar para todos os seus arquivos e tem algumas opções aqui de plugins para você poder salvar, para você ver, para você editar. Então aqui, esse primeiro menu é um menu de configuração básico, né? Aqui a gente tem a ferramenta de mover e de escala. Tem os atalhos também no teclado que eu utilizo bastante, né? Que é o V e o K. Ele mostra o atalho aqui do lado. Esse aqui é o recurso de frame, que parece um jogo da velha aqui. Você pode ativá-lo tanto clicando aqui e arrastando, que ele vai criar um frame, que seria para você começar a trabalhar no Figma. Quanto se você tiver aqui, por exemplo, nesse recurso e apertar F, ele já ativa o frame aqui em cima e você consegue fazer a mesma função. Então, se você clicar aqui no frame, por exemplo, e vier nesse menu direito aqui, você vai ver que já tem umas pré-definições. Por exemplo, de phone, que seria de celular, né? Então aqui a gente tem vários modelos de celular. Se você clicar em um aqui, por exemplo, iPhone 14 e 15 Pro Max, ele já abre aqui um frame do tamanho do iPhone. E se você vier aqui em Prototype, você consegue aqui configurar as interações, né? Consegue visualizar a tela aqui, por exemplo, no modo apresentação, como se fosse a tela de um celular, por exemplo aqui, ó. Então por isso que serve esse recurso. Mas você não precisa se limitar também a utilizar só as pré-definições de frame. Eu posso, né, por exemplo, nesse caso a gente vai utilizar o desktop. Ou se eu quisesse, por exemplo, fazer um frame do meu tamanho, de qualquer tamanho personalizado, eu clico e arrasto aqui e eu posso mudar aqui, por exemplo, para 1080 e 1080, que é um tamanho padrão do Instagram, por exemplo, né, daquele feed quadradinho do Instagram. Outras ferramentas que a gente tem aqui em cima seria, por exemplo, além do frame, tem a section e o slice, a gente não vai utilizar ele nessa aula. Temos também o retângulo, a linha, a seta, a elipse, estrela, algumas formas aqui, né, para você colocar imagem e vídeo também. Aqui temos também a ferramenta caneta, Pen Tool, né, que é igual o que usa no Illustrator, no Corel, tudo mais, no Photoshop também. Ferramenta lápis também. Ferramenta texto, que pode ser ativado com T no teclado. Aqui temos a configuração de componentes, plugins, widgets. Aqui é para você arrastar a tela. Você pode também apertar o espaço quando quiser deixar apertado e clicar e arrastar, que ele arrasta. E aqui é a área de comentários. Quando você trabalhar com algum time e quiser comentar alguma coisa, você comenta e publica, tá? Aí ele fica aqui um comentário para todo mundo que for trabalhar poder verificar aqui. Então vamos lá. Como que eu vou começar a trabalhar? Eu vou apertar a letra F, vou selecionar aqui o desktop, que é 1440 por 1024 pixels. Eu vou começar configurando um grid. O que seria o grid? Seriam umas linhas guias para a gente poder trabalhar e poder seguir o tamanho padrão da página sem se perder ali no layout. Então clica aqui no desktop selecionado, você vem aqui em Layout Grid e aperta o maisinho aqui. Apertando mais, você vem aqui e clica. Ao invés de grid, você vai colocar colunas. Eu sugiro você colocar 12 colunas aqui. Aqui deixa como stretch mesmo, tá? Tem algumas outras modificações aqui. A margem, eu gosto de trabalhar com a margem aqui de 64 pixels, com um gutter de 20 ou de 16 pixels. Nesse caso aqui hoje, eu vou deixar um gutter de 20. A cor você pode mudar para a cor que você quiser, né? Eu gosto de deixar assim mesmo. E também tem outro atalho aqui no teclado, que é o Shift G, que você consegue ativar e desativar esse grid. Inicialmente aqui, a gente vai começar montando o nosso hero da página. Para isso, eu vou aconselhar vocês baixarem um plugin chamado Unsplash. Vem aqui então, como que você faz isso, né? Você vem aqui no Figma, clica nesse menu, vem em plugins e escreve Unsplash. É esse primeiro aqui. Põe Run. Você já vai entender por que eu estou utilizando esse plugin. O Unsplash ele é um site que é um banco de imagens. Então aqui você consegue utilizar várias imagens sem direitos autorais, que é bem importante, né? Para você poder utilizar no seu projeto. Então eu vou construir uma landing page de inteligência artificial, por exemplo, que está bem alto esse tema, né? Então a gente vem aqui, eu vou aconselhar vocês a criar outro frame.
clicar e arrastar aqui. Pode deixar mais ou menos aqui, ó, a altura dele para uns 740. Beleza? Tá aqui. Com o frame selecionado, você vem de novo aqui, já tem o Recents do Unsplash, e você vai selecionar uma imagem correspondente à inteligência artificial. Então você pode colocar aqui, por exemplo, AI, né? Daí tem algumas imagens de robô, de tudo mais. Então vamos lá, vamos escolher uma imagem aqui rapidinho. Então vamos colocar essa imagem aqui, ó, só para a gente não perder muito tempo, tá bom? Beleza, coloquei aqui. Então aqui a gente já tem o primeiro frame de desktop e tem outro frame aqui dentro que a gente vai renomear ele aqui clicando 2 vezes como Hero. E dá um Enter, tá? Aqui se você quiser renomear também para Landing Page, pode ser, ó, Landing Page. Beleza? Tá aqui. Vamos ativar aqui o nosso grid para vocês começarem a entender como é que funciona. E essa página aqui, eu vou criar uma frase de impacto qualquer aqui, só para a gente chamar a atenção, né? Para a gente simular. Então, vou escrever aqui, por exemplo, na ferramenta texto. Bem-vindo ao futuro. Tem uma fonte bem bacana que eu gosto aqui que a gente vai utilizar, que ela é arquivo. Vou colocar como arquivo black. E vou colocar o tamanho dela aqui de 48, tá? Então, o que eu aconselho você a fazer agora? Você começar a utilizar essas linhas aqui como guias, né, para o seu design. Então, vou passar alguns recursos para quem não entende muito aqui dos atalhos do teclado para poder facilitar a você poder fazer isso aqui com a tela, a dar zoom, tá? Então, o zoom, por exemplo, aqui no Mac é o Command. No Windows é o Ctrl. Você clica no botão, né, do Ctrl, deixa apertado, e com a rolagem do mouse você vai para cima ou para baixo, que ele consegue dar o zoom de ida e volta. Aqui você pode arrastar a tela apertando o espaço, deixando apertado, vai aparecer essa mãozinha aqui também, ou clicando aqui na mãozinha, né? E vai clicar e arrastar pela tela também. Eu sugiro sempre utilizar atalho no teclado. Então já vai gravando esses atalhos aí. Então aqui você consegue ter um controle melhor, né? De você poder ver sua área de trabalho e tudo mais, para poder trabalhar com mais rapidez dentro do Figma. Clica aqui, ó, no título, arrasta aqui para dentro. Você pode verificar que ele está dentro aqui do frame, ó. Hero, né? E vamos posicionar aqui. Arrastou aqui para dentro, deixa mais ou menos aqui, pelo menos por enquanto, até depois a gente conseguir, né, melhorar o espaçamento. Então, beleza, eu encaixei aqui dentro e agora eu quero ver mais ou menos como que vai ficar isso numa tela de computador na hora que o usuário estiver utilizando. Então, o que eu faço? Eu venho em Prototype. Aqui está selecionado o 15 Pro Max porque eu mostrei anteriormente como era o celular, né? Então, se você vier aqui no Preview, por exemplo, ó, ele mostra ali embaixo. Dá para você mudar a cor, dá para você mudar a cor do celular. Mas agora a gente não vai utilizar o celular. Então você pode tirar aqui e deixar como nono. E dar um play. Deu o play, ele aparece aqui, ó, a tela cheia no modo apresentação. Então se eu vier aqui, por exemplo, e colocar um botão, alguma coisa aqui, ele vai atualizar aqui para mim nesse modo apresentação, tá bom? Vou dar um Ctrl Z para poder voltar. E vamos criar aqui outro texto. O que eu posso fazer para facilitar? Vou desabilitar aqui o nosso grid com Shift G. Vou clicar aqui 2 vezes, selecionei esse texto, está selecionado aqui. Deixa o Alt apertado que ele vai duplicar aqui, ó, o cursor. Com o Alt apertado você clica e arrasta para baixo. Se você clicar e arrastar para baixo apertando Shift junto, ele não deixa você errar o espaçamento também, ó, ele trava aqui para deixar alinhado o conteúdo. Vou deixar aqui, ó, uma distância de 16 pixels de um para o outro. Como que eu vejo isso? Segurando o Alt e posicionando o cursor no texto de cima. Ele aparece o número 16. Então aparece que tem 16 pixels ali de distância. E vou escrever uma nova era de conhecimento. Estou improvisando, tá, galera? Aqui eu vou mudar o botão para... Vamos ver como é que fica bom. 24 aqui ou 32. Vamos por 24. E eu vou colocar a fonte arquivo, vou colocar aqui como bold, que essa outra tá black. E eu vou colocar aqui mais um texto. Então vou fazer o mesmo procedimento de antes e vou colocar inscreva-se agora. E vou diminuir aqui para 20. E vou colocar aqui como regular.
Eu vou fazer o seguinte aqui para facilitar e vou deixar aqui também como 4 pixels e aqui como 8 pixels. Vamos ver como é que fica isso na prática. Beleza, a gente já tem aqui um texto, um que seria nosso H1, vamos dizer assim, né? Teria também aqui um subtítulo, então é o título do H1, o subtítulo e uma chamada. Aqui eu estou achando que essa imagem ela pode ficar muito clara e vai confundir com o texto. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou dar uma escurecida nessa imagem. Clica aqui nessa parte onde está escrito Fill, Imagem, e você pode editar essa imagem aqui, ó, mexendo no contraste, mexendo na exposição. Então eu vou diminuir a exposição dela um pouco e vou dar uma mexida aqui para ver, testar, né, algumas configurações para ver como que ficaria legal utilizar nessa página. Você não precisa deixar exatamente igual, tá? Bom, ficou assim. Dei uma escurecida nela. Então aqui vamos criar um botão de inscrever-se, né? Como que a gente faz o botão? Eu aconselho fazer dessa forma. Tem várias formas de fazer, tá? Mas essa aqui é mais correta. Vamos aqui para fora da tela primeiro e vamos clicar em qualquer lugar aqui. E vamos colocar garantir minha vaga. Aqui no caso eu vou deixar como bold e o tamanho da fonte eu vou deixar como 16. Com o texto selecionado, você vai apertar no teclado Shift A, que é de Auto Layout, tá? Repare que ele criou um frame aqui em volta, da frame 1. Você pode renomear para button, pode colocar, por exemplo, aqui uma barrinha e colocar CTA. Por que isso? Você vai renomear isso aqui e colocar dentro da pasta botão. Quando você colocar uma barrinha, ele cria uma pasta e vai ser o nome CTA. Eu vou te explicar daqui a pouco por que vai ficar dessa forma. Criou aqui, ó, selecionou, tem o Auto Layout ativado. Se você quiser tirar o Auto Layout daqui, você aperta no menos aqui que ele sai, mas nesse caso a gente vai utilizar. E vem aqui nessa parte aqui, ó, nesse botão, Create Component. Vai criar um componente aqui, tá? Criou o componente, já está componentizado, vamos continuar editando. O que eu vou fazer aqui para personalizar esse botão? Eu venho em Fill, clico aqui em Fill e vou escolher uma cor. Vou pegar um azul aqui, por exemplo, tá? Deixei esse azul, esse é o código da cor, se você quiser copiar e colar aí. E vou mudar alguns parâmetros aqui de espaçamento. Então aqui, espaçamento entre itens, eu vou colocar 8, tá? De 8 pixels. A largura aqui eu vou colocar como 32 e a altura eu vou colocar aqui como 12. Repara aqui que ele já está formatando aqui de acordo com o que eu quero o meu botão. As bordas eu vou deixar como 3 para dar uma leve arredondada aqui em cima. Então aqui você pode ver que ele deixou uma curvinha, ó, arredondada aqui. E eu vou clicar aqui ainda e vou clicar nesse maisinho, que eu vou criar uma variante desse componente. Criei uma variante. Beleza, tá um botão exato, né, igual o outro, uma cópia exata aqui. Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou adicionar aquele efeito de hover dentro do botão. Quando você passa o mouse, o botão dá alguma ação diferente. Nesse caso, eu quero que ele escureça um pouco a cor dele. Então, clicando aqui, eu venho no Fill e vou dar uma escurecida nessa cor. Só que se eu fizer isso, não vai funcionar. Eu tenho que primeiro fazer a parte de prototipagem. Clico em Prototype, clico no primeiro botão. Tá vendo que tem umas bolinhas aqui, ó? Esses são os noodles que fala, né? Noodles do botão. Então esses noodles aqui você vai clicar em qualquer um desses maisinhos aqui, clica, ele vai puxar uma cordinha aqui, ó, e arrasta para o de baixo. Aqui, ao invés de deixar para clicar, né, você deixa aqui o while hovering, que seria o hover. No hover do botão, eu quero que ele mude para a variante 2, que é essa aqui, né? E eu posso escolher até animações se eu quiser. Eu vou colocar como dissolve aqui, só para a gente poder testar. Beleza? E tá feito o nosso botão com o hover. Tá, mas como que eu vou fazer isso agora para utilizar esse botão aqui dentro? Eu não posso pegar isso aqui e arrastar para cá, tá errado. Eu venho aqui, por exemplo, no Assets, aqui nesse menu lateral. E tá aparecendo aqui, ó, Local Components, tem meu botão, tá vendo? Lembra que eu coloquei aqui, ó, o nome como button, né? Tá aqui, ó. Button, vou deixar a barrinha aqui de espaço e CTA. Então, se eu criar outro botão, por exemplo, aqui, ó, button barra
delete. Vou mudar a cor aqui para vermelho. Isso aqui é só para vocês entenderem, tá, galera? Por que eu coloquei o nome dessa forma. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Deixar aqui um pouco mais escuro, tá? Então tem dois botões. Se eu vier aqui em Assets e colocar aqui, ó, Local Components, tem button, tá vendo, ó? Criou uma pasta button e dentro tem o CTA e o delete. Então já tem dois botões criados aqui. Vou pegar o CTA, vou clicar e vou arrastar para fora. Tá aqui esse botão. Vou jogar ele aqui dentro agora. Garantir minha vaga. E vou deixar aqui 24 pixels. Agora, se eu vier nesse modo apresentação de novo e eu passar o mouse, ele vai escurecer, ó, de acordo com o que eu coloquei no prototype ali. Funcionou certinho. Para ficar mais organizado, eu vou selecionar todos esses itens aqui. Ou eu posso vir aqui também, ó. Tem o botão aqui, deixo o Shift apertado e vou até o último item aqui, selecionou todos. E vou apertar o Ctrl Alt G ou Command Alt G para poder unir todos eles dentro de outro frame. E vou colocar aqui Call to Action. Beleza, coloquei aqui agora, vou posicionar ele aqui ativando o meu grid, um pouco mais para baixo. E eu já tenho aqui mais ou menos o início da minha hero montada. E bom, basicamente a gente tem nossa estrutura já aqui feita, né? Do nosso hero da página. Aqui eu posso colocar uma imagem desse lado também. Tem aquele plugin do Unsplash, né? E tem também alguns plugins de remover fundo dentro do Figma. Eu vou ter que fazer uma outra aula explicando sobre isso. Para essa aula de hoje, vamos fazer o seguinte, vamos pegar do Google mesmo, só para teste, tá? Então vamos lá. Robô PNG, tá? Põe aqui, põe imagem, põe ferramentas, cor, transparente. E aqui, vamos pegar uma imagem qualquer só para a gente poder testar ali dentro do Figma, tá bom? Só para a gente acelerar a nossa aula aqui, para não ficar uma aula muito longa. Bom, achei essa imagem aqui, vamos ver se fica legal ela. Acho que essa vai ficar boa. Vamos pôr mais ou menos aqui. Aqui não precisa necessariamente respeitar aqui a questão do grid, tá? Clicou na imagem aqui, arrastou para baixo. Ele entrou para a landing page dentro desse frame. E beleza, tá aqui. Podemos também adicionar alguns efeitos aqui de luz, né, de cor, para não deixar tão simples isso aqui. Então vamos lá, vou pegar aqui um círculo. Vou aumentar ele aqui. Apertando o Shift, né, igual como eu utilizei antes. Vou colocar essa cor azul aqui mesmo. Vou vir aqui em Effects, dar um mais. Vou colocar aqui também um efeito de Layer Blur, né? Então você clica aqui na setinha, Layer Blur, clica aqui e aumenta bem a blur dele aqui, ó. Clicando e arrastando, tá vendo? Vou clicar e arrastar aqui para dentro. Eu vou só diminuir um pouco a opacidade, onde está 100% aqui. Eu venho entre o código hexagonal e o número, clico e arrasto para cá, ou posso colocar aqui 50. Beleza? Ficou uma luzinha de fundo aqui já. Esse robô, ele tá muito claro também. Eu vou pegar ele aqui, ó, vou editar a imagem. Venho para cá, diminuo um pouco a exposição dele, dou uma olhadinha. Vou vir aqui um pouco no contraste, tirar um pouco do contraste, um pouco da saturação. Aumentei um pouco do highlights daqui. Beleza, tá aqui. Aqui, se eu não quiser que fique sobrando aqui essa imagem para essa parte de baixo, eu posso apertar o Command, né, aqui, ou Ctrl, né, clico e arrasto para cima até chegar aqui mais ou menos nesse tamanho. E tá aqui. Eu vou pegar essa imagem e vou arrastar para dentro do Hero aqui também, ó, para ficar mais organizado. Então aqui a gente já tem uma estrutura de Hero Page da nossa landing page. E bom, basicamente essa é a primeira aula, bem introdutória. O que você aprendeu nela? Você aprendeu a criar um frame, a criar um botão, a criar um texto, a importar a imagem para dentro do Figma, né? E a criar uma estrutura de um hero, de uma landing page. Esse hero, ele não é um layout que eu utilizo para trabalhar. Hoje em dia tem uma série de recursos que dá para a gente poder aproveitar melhor no Figma, mas essa forma aqui é bom para você começar a entender mais ou menos como que vai funcionar a sua estrutura. Então, vou voltar aqui para a nossa tela de aula, só para você poder entender. Aqui a gente tem, né, a animação do hover também e tudo mais, mas dá para a gente dar uma refinada nesse design. Depois eu quero refinar ele para poder deixar ele já mais profissional ainda, mais moderno,
para chegar no nível de design mais atualizado com o que utiliza no mercado hoje em dia. Vou entrar aqui no meu site, por exemplo, só para vocês poderem entender do que eu estou falando. Ó. Esse aqui é meu site, eu fiz ele no WordPress, né? Que eu sei trabalhar pelo WordPress também, eu não faço trabalho com código e tudo mais. E esse site aqui, com todas essas características, essas imagens, eu editei ele pelo Figma. Então eu tenho ele no Figma lá editado, o protótipo dele, e depois eu subi ele aqui para o WordPress, né? Vim importando imagens e editando ele de acordo com o que eu fiz no Figma lá, o protótipo, dentro do WordPress. E essa aqui é a minha hero, né? Então você pode ver que eu trabalhei aqui na minha imagem, na minha foto, eu coloquei um texto grande, tem o botão com efeito aqui também, que dá para fazer isso aqui também no Figma. E a partir disso você consegue começar a pensar, pegando também algumas referências para estar trabalhando no Figma, no seu projeto. Então, vou te dar algumas dicas aqui de como você poderia melhorar esse design do que eu fiz, né? Como que a gente pode fazer? Você pode entrar, por exemplo, aqui, vou dar uma dica de entrar no Behance. Entra no Behance, que é um site bem bacana. Esse aqui é o meu perfil, né? Mas eu vou colocar aqui, por exemplo, aqui, ó, landing page. Aqui tem vários designs aqui, de vários designers que colocaram, que tem projetos de landing page. E eu aconselho que você nunca copie, né, nenhum projeto de ninguém, mas você pegue isso como uma inspiração. Então, por exemplo, ó, aqui tem uma inspiração legal, tem um robô no fundo também, inteligência artificial, né? A gente pode pegar isso aqui como exemplo e você vai começando a ter uma noção de como você pode trabalhar. No nosso aqui, na próxima aula, o que eu vou fazer? Eu vou ensinar você a melhorar esse design de uma forma já mais avançada. E, para isso, eu não vou ficar tão introdutório para a aula não ficar tão longa, né? Não vou ficar repetindo as coisas que eu já ensinei. Eu vou simplesmente pegar isso aqui, incrementar o texto, melhorar o posicionamento desse botão de ação aqui também. Colocar um logotipo aqui, por exemplo, o nome de um produto. Vou construir esse logotipo com vocês. Então, a ideia é depois a gente fazer esse refinamento. E eu aconselho sempre num projeto de design, você fazer o refinamento por etapas. Então, fez a hero, melhora a hero, depois continuou para o próximo, que seria a dobra da dor, que a gente fala, né? Então, primeiro faz o hero, refina o hero, melhora ele, melhorou, avança para o próximo. Assim fica mais fácil de trabalhar, tá bom? E é isso, galera. Essa foi a primeira aula introdutória aí dos seus primeiros passos do Figma. Espero ter ajudado alguns de vocês. Se vocês gostaram da minha aula, deixa aqui nos comentários para mim, deixem sugestões de melhoria, temas para as próximas aulas. E só assim eu vou saber se eu posso continuar com esse projeto para ensinar vocês ou não, para ver se está valendo a pena para vocês ou não, está sendo interessante, tá bom? Então me siga ali no Instagram, @euleodesigner, me siga aqui no canal, deixa o joinha aí, deixa o comentário e se puderem também, encaminhem esse vídeo para mais pessoas que têm interesse em aprender Figma ou design agora em 2024. Muito obrigado e até a próxima!